pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao assunto guarda, que eu já comecei a falar, eu gostaria de dizer para vocês algumas coisas assim que dizem respeito ao bom andamento, ou melhor, a convivência entre pai, mãe, guardião e parte contrária. Gente, para todos nós que amamos os nossos filhos, que fazemos qualquer coisa pelo bem-estar dos nossos filhos, é importante que a gente vigie. A gente vigie em todos os sentidos. A gente vigie na educação que a gente está oferecendo para eles, nos cuidados que a gente tem com a saúde, com a alimentação deles, com os estudos, com tudo que diz respeito a uma criança que precisa de cuidados e justamente por ser menor de idade, por ser a parte ali mais frágil da relação, requer um cuidado maior. Muito bem. Só que a criança, ela não é obrigação apenas do guardião. O guardião, ele tem uma série de responsabilidades que são inerentes, que dizem respeito à guarda que ele exerce com relação àquele pimpolho. Porém, a parte contrária, que pode ser aqui, vamos estabelecer uma situação de pai e mãe, a parte contrária, que muitas vezes é o pai, que é aquele que tem o direito de visita, ele tem o dever também, não só de pagar os alimentos que o juiz condenou para pagar e tudo mais, mas ele tem o dever de ajudar naquela educação, naquela criação dos filhos, né? Então vejamos, o pai pega a criança para visitar a cada 15 dias. Pega na casa da mãe, tem que devolver no dia seguinte no mesmo lugar. Muito bem. Esse período que o pai está com o filho, é importante que não seja só aquele período para o pai adular a criança ali para paparicar. Também é para isso. Mas também é para exercer o papel dele de pai. O pai, ele ama, ele educa, né? Na verdade, até se diz que quem ama, educa. Então, quando ele está ali com o filho, vai aqui a minha singela sugestão. Não falem mal das mães. Problema de papai e mamãe resolve entre eles. Nada de envolver a criança no tumulto ali que o casal está vivendo. Outra coisa, muito importante que eu tenho verificado. Muitas situações de casamentos desfeitos, né, através de separação, através de divórcio, ou relacionamentos que não progrediram, mas que resultaram ali num filho, e que hoje se discute a questão da guarda e tudo mais, a parte contrária, aquela parte que não queria a separação, que não queria o divórcio, ela tem muita dificuldade de aceitar que o outro lado tem um novo relacionamento. Tem uma nova mulher, ou se for o homem, tem uma nova mulher, ou se for a mulher que tem um novo namorado, um novo marido e assim por diante. E isso tudo acaba criando uma situação extremamente complicada no meio do qual a gente tem uma criança. Então são aquelas situações, por exemplo, onde a mãe tem dificuldade de aceitar que a criança vá para a casa do pai, que lá na casa do pai tem a outra mulher, por exemplo. A gente sabe que tem casos e casos, tem casos que às vezes o excesso de preocupação da mãe, ou vamos dizer aí, a preocupação da mãe tem todo é legítima, ela procede. Mas tem situações que, se a gente olhar assim de forma nua e crua, a gente vai ver que nada mais é do que ciúme, do que raiva do parceiro. Por quê? Porque muitas vezes ela nem conhece a nova namorada, não conhece a nova companheira do marido, ou o marido não conhece o novo companheiro da mulher, e simplesmente ele acha que não tem que conviver com a outra parte. E aí começa toda uma situação, gente. Porque eu posso proibir isso? Não dá. É como eu disse para vocês num vídeo anterior. Todas as vezes que eu acho, eu guardião,
que eu acho que a parte que tem direito de visita, seja pelo comportamento dela, seja pelas pessoas com as quais ela convive, seja pelo ambiente onde ela está, se eu entender que todas essas situações, vejam só, a pessoa com quem ela está, o ambiente onde ela está, a situação onde ela está, o comportamento dela, se isso representa risco para o meu pimpolho, para aquela criança que eu tenho a guarda, eu tenho que informar para o juiz. Então eu vou informar primeiro para o meu advogado, explicar qual é a situação ali, comprovar aquilo que eu estou falando, e o advogado vai informar o juiz, se for o caso, para fazer a mudança ali de visita, né? Requerer uma nova modalidade de visitação, a fim de proteger a criança, que esse é o objetivo do judiciário, não é? Por que que eu estou tocando nesse assunto? Porque a gente percebe, no meio de toda essa situação delicada que envolve separação entre homem e mulher, a gente percebe assim que essa tristeza daquele que foi deixado, daquele que foi preterido, ela acaba interferindo no relacionamento de pai e filho, de mãe e filho, porque os adultos eles não resolveram seus problemas ainda. E de uma forma muitas vezes impensada, acaba respingando a sua raiva, o seu rancor sobre a própria criança, ou tem vezes até que se usa a criança no meio dessa confusão toda, não é? Então, gente, aí a gente volta naquele comecinho ali do vídeo anterior. É preciso que a gente tenha bom senso, é preciso que a gente tenha cuidado e é preciso que a gente tenha calma. Nem tudo é perfeito, gente. Olha, tudo que envolve família, separação, divórcio, guarda, visita, até inventário, que direito de família também é uma coisa complicada, né? Tudo que diz respeito à área do direito de família, em grande parte das vezes, a gente vê tumulto, a gente vê sofrimento, a gente vê pessoas assim perdidas que não sabem o que fazer, porque muitas vezes, por conta da decisão judicial, da decisão que o juiz deu dentro do processo, elas são obrigadas, eu vou usar esse termo porque decisão obriga, elas são obrigadas a agir de determinada maneira, só que elas não estão preparadas para aquilo, e aí começam as dificuldades. E muitas vezes as pessoas, elas não sabem as consequências que as atitudes dela podem ter com relação à guarda, com relação à visita, né? Mesmo aquele que tem direito à visita. Tem muitos casos de quem tem direito à visita que extrapola. A pessoa acha que porque ela tem o direito, ela pode entrar e sair a hora que ela quiser, ela entrega a criança do jeito que ela quiser, né? Então, a gente tem casos, assim, vê casos daquele pai que ele não observa os horários, não observa que quando ele tiver com filho não convém que ele beba, né? Eu estou entrando nesse tipo de assunto, gente, porque são objeto de perguntas que chegam para a gente, de situações que acontecem durante o período de visita, né? Eu já ouvi até relato no canal de seguidor dizendo fulano de tal, quando vem pegar a criança para visitar, está alcoolizado. Pode? Então vejam vocês que é uma situação assim complicada dos dois lados. E muitas vezes, por conta desse tipo de situação, às vezes aquele que está com a guarda, ele fala, não, não vou deixar. E é por isso que eu estou falando aqui para vocês. Toda vez que eu vejo um comportamento que ele pode ser ofensivo, ele pode trazer prejuízo, eu devo documentar, não é? Eu devo procurar formas ali de juntar provas com relação àquela situação que eu estou vendo, para que eu possa conversar com o meu advogado e o meu advogado tomar as providências necessárias. Por quê? Porque eu não posso fazer justiça com as próprias mãos,
né? Então, se eu deixo passar determinadas situações, depois eu quero proibir, não, agora você não vai mais levar porque tal dia eu vi tal coisa. A gente acaba tumultuando e criando uma outra situação que é desagradável, né? E muitas vezes aquele que estava ali meio resistente na visitação, ele até tinha razão, mas não foi previdente, não tomou os cuidados necessários naquele momento que precisava, não é? Então, assim, gente, não é uma conversa das mais agradáveis, né? Mas vai aqui um pouco da experiência que a gente tem, um pouco do que a gente entende que deva ser considerado nessas causas em que envolve problema familiar, não é? E objetivando sempre que vocês tenham como é que eu vou dizer, uma relação mais harmoniosa possível com a parte contrária, porque se isso acontecer, a guarda de vocês fica uma coisa mais suave, né? Não precisa continuar vivendo aí de sobressalto, né? Sempre temendo que alguma coisa possa acontecer, não é? Tá certo, gente? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido o propósito aqui desse discurso todo. Mas, assim, a ideia é passar a informação para vocês e fazer com que vocês compreendam, ou pelo menos que leve vocês à reflexão sobre a forma que você está lidando aí com o problema que você tem, né? Que muitas vezes resulta em coisas mais sérias lá na frente. Então, leve em conta algumas coisas, né? Pensa um pouquinho a respeito das atitudes, do comportamento, tanto de um lado quanto do outro. Aqui eu estou falando de quem tem a guarda e também de quem não tem, né? Leve em conta algumas coisas a fim de evitar que vocês tenham dores de cabeça, né? Que muitas vezes uma situação que já está decidida, que já foi decidida, tenha que voltar para o judiciário para que o juiz diga quem tem razão e muitas vezes o desfecho não é aquele que a gente acreditava que seria, tá bom? Gente, espero que tenha sido útil para vocês. Se você é novo aqui no canal, te convido a se inscrever. Obrigado por ter ficado aqui comigo até agora. Deixa o like de vocês aqui no vídeo, caso vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos. E eu encontro vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem com Deus.